Nas últimas semanas, uma prefeitura aqui da região metropolitana vem enfrentando greve dos servidores, protesto na Câmara de Vereadores por medidas que a prefeitura está tomando e um pacote que acaba de ser aprovado pela Câmara de Vereadores da cidade. O pacote pretende reduzir as despesas com os servidores, as despesas com a máquina administrativa em si. Houve na semana passada protesto, confronto com a Brigada Militar. E nós convidamos para estar aqui conosco nessa manhã o prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer, para explicar esse pacote que foi aprovado na Câmara de Vereadores e que gerou tanta polêmica. Prefeito, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia, prefeito. Os ouvintes da nossa Rádio Gaúcha, uma alegria estar junto com vocês aqui. E, na verdade, Daniel, quero começar dizendo que Cachoeirinha teve que tomar algumas medidas, né, como muitos municípios e o próprio estado do Rio Grande do Sul têm feito no último período, que é por conta da crise em que o país se encontra, né? Nós não somos uma ilha, a gente está dentro de um contexto onde há uma crise efetiva do ponto de vista das finanças públicas, do ponto de vista da dívida, por exemplo, dos estados para com a União, e nós sentimos uma retração muito forte da economia. Cachoeirinha, por ser um município da região metropolitana, tem um parque industrial forte, um comércio muito grande, serviços. E nós tivemos uma perda de empresas nos últimos anos muito forte. Um exemplo mais conhecido é o da Souza Cruz, que estava lá e fechou todo o seu parque industrial. Só ali foram 230 pessoas que perderam seus postos de trabalho. E é claro que esse fechamento de algumas empresas e comércios, a Multissom, por exemplo, anunciou o fechamento de muitas lojas, né, muita gente desempregada e também tinha ali na cidade. Isso vai dando um impacto, né, no ICMS, no retorno dos impostos, no próprio FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e fez com que nosso orçamento fosse caindo no último período. Em agosto do ano passado, de agosto a dezembro, nós tivemos, por exemplo, o atraso da folha de pagamento, né, não por má vontade. O prefeito Vicente fez um governo, né, primoroso, fez muitas obras na cidade, mas acabou tendo dificuldades no último período. Por quê? Uma das constatações que nós temos ali é que algumas vantagens que foram construídas ao longo do tempo, naturais, né, reivindicadas pelos servidores, elas foram dadas no momento em que a economia estava em alta. E que agora, nesse momento de crise, quando o orçamento está em queda, a massa salarial, ela vai sempre não crescendo, né? Tem o crescimento vegetativo. Quantos servidores tem Nós temos em torno de 3.400 servidores, um pouco mais. E quanto da receita o senhor compromete com a folha de pagamento? A média dos 12 meses está acima de 60% já. E no mês de janeiro foi 80%. Então isso fez com que o governo se deparasse diante desta questão. E é importante que se diga que mesmo antes da posse, eu, Daniel, já em conversações com o governo passado, nós enviamos à Câmara projetos que reduziam a máquina administrativa. Reduzimos 7 secretarias, baixamos 19 para 12, e de 250 cargos em comissão, nós reduzimos para 160. Então isso foi uma redução importante, porque dá um montante de 2,5 milhões ao ano. Então o primeiro exercício do governo foi este corte da sua estrutura administrativa. A gente poderia, até alguém disse semana passada, se tivesse nomeado todos os secretários e todos os CCs e feito o corte agora, junto com as medidas que atingem os servidores, talvez o impacto seria outro. Mas nós resolvemos fazer isso antes. Talvez as pessoas não valorizem tanto agora. Mas foi um corte importante para iniciar o governo. Essas medidas que atingem os servidores, o senhor poderia citar assim, as que mais têm efeito e que são polêmicas e que estão na raiz desse protesto lá em Cachoeirinha? Creio que uma que simboliza muito o momento que nós estamos vivendo e o que foi construído é o acréscimo a cada 3 anos de 15% acima da inflação. 15% acima da inflação a cada 3 anos? Sim, era 6% pelo tempo, o triênio normal, e 9% por merecimento, com cursos, que a própria prefeitura muitas vezes oferece os cursos. Então a soma dos 6 mais 9 dava 15% a cada 3 anos para todos os servidores. Vamos combinar que isso é impagável em qualquer lugar do mundo. Né? Não, e a conta no tempo, se a gente fizer uma coisa completamente... Quer dizer, em que época foi aprovado isso, prefeito? A gente precisa também situar no tempo quem é o responsável por esse tipo de benesse dada sem levar em conta o dinheiro público. Como eu falei, né, Rosane, muitas questões foram construídas ao longo do tempo. Né? O plano de carreira foi sendo construído
muita gente participou desse processo. Eu quero dizer que nós, do meu partido, o PSB, e o conjunto de partidos que está conosco, está governando há 16 anos já o município, portanto, nós temos algumas responsabilidades nesse processo e a gente precisa nos dar conta disso, fazer autocrítica, mas, repito, foram momentos em que a economia estava em alta, né, e que era possível encaixar algumas vantagens na questão orçamentária, porque havia também um crescimento orçamentário muito grande. Mas agora o que me parece que é mais importante é ver como resolver a questão, né? Como olhar para frente, porque essa questão dos 15% a cada 3 anos, inclusive, nós nem zeramos, nós baixamos para 6%, né, Rosane? O secretário de Estado da Fazenda, Giovanni Feltz, meu ex-colega deputado, ele esteve lá nos visitando e ele disse, olha, 6% já é muito a cada 3 anos, né? Se a gente conseguir fazer a reposição inflacionária e dar mais 6%, já é considerável. Isso não existe em muitos lugares. E o que nós percebemos... Aliás, a maioria não está dando nem a inflação. Nem a inflação no último período. Mas o que nós percebemos é que muitos municípios da região aqui, vou citar Novo Hamburgo, Esteio, Gravataí, Canoas, muitas pessoas começaram a optar em abandonar os seus concursos, inclusive em Porto Alegre, e permanecer em Cachoeirinha. Por quê? Porque ainda existiam vantagens que outros já haviam cortado e que não é mais possível que se pague. Prefeito, uma das críticas que se faz é com relação ao seu salário. Qual é o seu salário? Pois então, isso é importante que se diga. Meu salário hoje é R$27 mil e ele foi votado a última vez em 2011. Sim, não foi Nunca o senhor mais que foi votado. Não foi na gestão do senhor que foi aprovado esse salário. Até porque o salário do prefeito, vice e vereadores, quem decide é a Câmara, sempre no ano anterior à eleição. Então foi votado em 2011 para 2012 e 2015 para 2016 nem mexeram. Só foi feita a reposição inflacionária. Não vai fazer diferença, não iria fazer diferença nenhuma se o seu salário, financeira, se o seu salário fosse reduzido. Mas seria uma medida simbólica, não seria? Nós resolvemos devolver parte do salário, eu e o vice-prefeito. O senhor devolve. Já anunciamos isso. E esse dinheiro que o senhor devolve, bom, primeiro, é quanto e volta para o cofre da prefeitura ou vai para algum projeto específico? 15% nós resolvemos baixar dos salários, devolver, o vice-prefeito Maurício Medeiros e eu, vai dar em torno de R$7 mil por mês, um pouquinho mais, e nós vamos fazer obras e serviços que precisam ser feitos na prefeitura. Vamos evitar a burocratização e vamos fazer com que esse recurso seja aplicado, devolvido para a comunidade através de alguns projetos. Por exemplo, o primeiro é lá na Praça da Juventude, conhecido da cidade, onde tem muito serviço com a gurizada, com pessoas que fazem ginástica e tal, então vamos comprar uma aparelhagem importante lá que eles precisam. Então esta foi a crítica, escola, importante que foi feita ao longo do processo e nós fizemos essa medida. Mas nós percebemos também que ao longo desta greve que foi iniciada em 6 de março, o sindicato foi perdendo os argumentos, porque de fato diante da mesa de negociação e que nós dialogamos desde o início, tem um grupo de secretários trabalhando nesse tema, eu mesmo participei de reuniões, mas as pessoas não querem perder vantagens, né? E aí alegam, não há diálogo. Sim. O diálogo para alguns significa não queremos que mexa em nenhuma vantagem. Aquela batalha campal lá na frente da Câmara de Vereadores, qual é a sua interpretação sobre aquilo na semana passada? Olha, Daniel, uma das questões importantes no processo democrático é permitir que o parlamento vote. Nós tivemos em dezembro do ano passado na Assembleia algo parecido. Nós tínhamos um conjunto de medidas a serem votadas e algumas pessoas, e eu sempre gosto de salientar isso, algumas pessoas que estão nos movimentos, muitas vezes nem ligadas aos servidores, querem ver o circo pegar fogo, querem o quanto pior, melhor. Né? Na Assembleia nós tivemos que votar ali com um aparato importante para quê? Para garantir o papel do parlamento de votar as medidas. Cachoeirinha foi tentado se votar isso na terça-feira, que é o dia de reuniões ordinárias, e o pessoal esteve lá e ameaçando quebrar a Câmara, ameaçando a integridade física das pessoas. E aí o presidente tomou a medida de Vocês sabem quem fez isso? Quem ameaçou? Sim, tem várias pessoas já identificadas, a gente está encaminhando, o presidente da Câmara está encaminhando. E o que aconteceu na sexta-feira, na quinta-feira, que foi a última votação, foi a agressividade de ambas as partes e está tudo sendo investigado e nós queremos agradecer, na verdade, a Câmara de Vereadores por ter votado os projetos que, na verdade, querem trazer retorno à cidade, né? Nós temos 130 mil habitantes. Nós temos muitas demandas reprimidas, e é claro que em todos os lugares as pessoas clamam por mais segurança, por mais educação, por mais investimentos na saúde, mas é preciso que nós tenhamos condições de fazer com que a cidade ganhe com o governo que nós estamos ali em Cachoeirinha iniciando. Então é um problema que atinge muitas cidades,
E esse é o momento também de nós refletirmos sobre o conjunto da obra, né, Rosane? A gente tem visto todos os dias pessoas perdendo emprego, pessoas reduzindo o salário em muitos lugares na iniciativa privada para continuar trabalhando. E muitas vezes o servidor público parece que vive numa redoma, diz que comigo nada pode acontecer. E não é assim que funciona. Para garantir o pagamento dos salários em dia, nós tivemos que adotar essas medidas. E estamos garantindo. Desde o dia 4 de janeiro, nenhum dia mais houve atraso do salário, nem do adiantamento. E hoje, entre hoje e amanhã, que é a data limite, está saindo o salário de março. E nós queremos a compreensão dos servidores e servidoras para que, de fato, a cidade possa ganhar com o nosso Carolina. governo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Carolina. Tudo bem? Que o senhor, tudo certo. Gostaria que o senhor mencionasse para a gente exatamente o que está acontecendo no município. Se o senhor fosse conceder os aumentos e continuasse com a folha comprometida da maneira como ela está, que áreas objetivamente estão sendo prejudicadas? Por exemplo, investimentos em educação, em saúde, na segurança, como o senhor citou, essas áreas que tocam diretamente o cidadão. Porque é uma questão de escolha da comunidade também, da sociedade no município. Onde vamos colocar o recurso que é pouco? Na folha de pagamento do servidor ou em investimentos em determinadas áreas. Então, dimensione para a gente qual é a escolha que o senhor tem que fazer hoje. Na verdade, essa é uma questão importante, viu, Carolina, porque quando a média salarial, a média dos últimos 12 meses ultrapassa 60%, nós percebemos que temos que fazer essa opção. Então, dos 20 milhões, por exemplo, que arrecadamos em janeiro, 15 milhões foi para a folha de pagamento. E nós temos muitas dívidas também que acabam ficando com os prestadores de serviço, com os fornecedores, e isso consumiu em janeiro mais de 4 milhões de reais, em torno de 4,8. E o que sobrou para fazer todo o restante de serviços na cidade, 200 mil reais. Então, nós precisamos sim melhorar o atendimento e hoje o que mais a população pede são investimentos na área da saúde e na área da segurança. Nós precisamos dar conta disso. E tem também a questão da educação infantil, que tem uma demanda muito grande, reprimida, e que nós sabemos que tem muitas ações judiciais, inclusive, pedindo que se garanta vagas para as crianças assim, abaixo de 4 anos de idade. E nós queremos atender, só que para isso tudo precisa ter recursos, né? No momento em que o prefeito, o gestor, apenas consome boa parte ou quase todo o seu orçamento com a folha, acaba faltando para esses serviços fundamentais que a população espera. Prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer, muito obrigado pela sua atenção. Na semana passada nós ouvimos aqui os representantes dos sindicalistas e agora com o pacote aprovado, a sua manifestação, a sua avaliação sobre o que aconteceu. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio e boa sorte na administração de Cachoeirinha com 130 mil habitantes. Prefeito, já aproveito para lhe dizer aqui que vários ouvintes estão escrevendo lá de Cachoeirinha e sugerindo que, em vez de devolver 15%, que o senhor apresente na Câmara uma proposta para redução do salário do prefeito e do vice nesse esforço de colocar as contas em dia. E também muitas reclamações sobre a quantidade de cargos em comissão ocupados por vereadores, candidatos que não se elegeram na última eleição. Reduzimos os CCs já em quase 100 cargos, como eu falei antes do início do governo, e o projeto de lei para reduzir o salário do prefeito não é de autoria do prefeito. Ele deve ser constitucionalmente feito pela Câmara no ano anterior à eleição. Portanto, não é este o momento. Nós tentamos, inclusive, dialogamos com a Procuradoria, mas não foi possível. Por isso, vamos fazer esta devolução desta forma. Eu que agradeço o espaço aqui, Daniel, Rosane, Carolina, muito obrigado. Estamos à disposição ali em Cachoeirinha. Um abraço. Obrigado, prefeito Mick Breyer, 8h52.